Oi, eu sou o Cauã e hoje nós vamos aprender sobre classes, que são a base da programação orientada a objetos. Mas você pode estar meio assim, mas o que é programação orientada a objeto? Eu não sei de nada. Vamos lá. Mesmo que você não conheça o termo programação orientada a objeto, é bem provável que você já use esse paradigma nos seus projetos na Godot. Pelo menos uma versão simplificada dele. A programação orientada a objetos é uma forma de organizar e estruturar o seu código, separando partes do programa em pequenos blocos capazes de armazenar informações e executar ações. Esses blocos, no caso, são os objetos, e a cada objeto pode conter variáveis, funções, etc. Para criar esses objetos, nós usamos as classes. Elas funcionam como modelos, blueprints que definem como um objeto deve ser e o que ele pode fazer em primeiro lugar. Vamos lá, se você já jogou um RPG de mesa, pense nas classes como as fichas de personagem. Nelas você tem informações como nome, raça, vida, mana, pontos de habilidade, etc, etc. E essas seriam as variáveis do nosso projeto, são informações mutáveis que todo personagem vai ter. Mas essas fichas não contêm só números, elas também descrevem magias, poderes e ações que o personagem pode fazer. Essas seriam as funções do objeto, aquilo que ele sabe fazer. E, se quisermos pensar mais a fundo, até os itens dos personagens podem ser vistos como classes. Cada item também possui informações próprias, como dano, peso, tipo, etc, etc, etc. E podem ter ações específicas, como atacar, equipar, usar, consumir e tudo mais. Ou seja, temos classe dentro de classe. Classe Inception. O personagem é uma classe que possui outros objetos que também são feitos a partir de suas próprias classes. É bizarro pensar nisso, mas faz sentido. Isso mostra como a programação orientada a objeto permite organizar tudo de forma modular. Essas classes também podem ser pais de outras classes. Só que, né, diferente da maioria das famílias, elas deixam heranças para os filhos. Esses filhos não só herdam informações e funções dos pais, como também podem subscrever funções herdadas, mudando o comportamento delas. E não para por aí. Eles também podem criar novas funções e variáveis únicas só deles. Bem, é por isso que eu disse, na prática, você já sabe como funciona a programação orientada a objetos. Afinal, os nodes do Godot têm conceitos muito parecidos com os das classes, só que de forma visual. Quer dizer, não é exatamente a mesma coisa, mas vamos fingir que sim, porque é mais fácil. Enfim, vamos dar uma olhada no Godot e ver alguns exemplos de como aplicar esses conceitos. Olá galerinha, estamos aqui de volta no Godot. Vamos aqui só brincar um pouco com classes e descobrir como utilizá-las. Mas só relembrando aqui, todos os nós nada mais são do que classes. E se você ver aqui, algumas dessas classes possuem filhos. Por exemplo, a Node 2D, ela é uma classe com variáveis relacionadas a elas, como posição, rotação, escala, etc, etc, etc. E funções específicas dela. Porém, ela é uma classe pai, porque ela tem classe filhas, que pegam essas informações e essas funções e utilizam-os da sua própria forma. Mas, vamos lá. Vamos criar aqui um node. Vamos criar aqui uma nova classe, né? Um nó filho desse node. E vamos aqui já criar um scriptzinho rápido dele. Se você olhar aqui, o Godot automaticamente adiciona a linha Extended Node. O que isso significa? Basicamente dizendo que esse nó atual que nós estamos é uma extensão de um nó anterior. Antes de tudo, vamos colocar um nome na nossa classe. Isso é necessário para conseguir definirmos essa classe depois. Vamos colocar animal também. Vamos colocar algumas coisas dentro dessa classe aqui. Vamos colocar a espécie. Vamos criar aqui um nome, né? Vamos criar também peso. Sei lá, vamos criar com uma variável som aqui. Vamos agora criar uma função para essa classe. Dentro dessa aqui, eu vou printar o som. Criamos a nossa classe. Vamos chamar essa classe no nosso main. Por nós estarmos na classe pai, nós podemos acessar qualquer coisa da classe filho. Por enquanto aqui, vamos só criar aqui uma variável. Vai ser um gato. E aqui nós vamos chamar a classe animal e vamos utilizar o ponto .new para criar uma nova instância dessa classe animal. Vamos aqui atribuir valores no nosso gato. Então agora, se a gente simplesmente chamar a nossa função gato fazer som, vamos rodar aqui o programa, você pode ver que o gato fez o som que a gente colocou para ele
E é basicamente esse o básico de uma classe. Tanto que, se você quiser uma forma mais fácil, ao invés de você ficar jogando tudo por dentro do seu Ready, vamos voltar aqui no script da nossa animal e vamos usar aqui o comando do Godot chamado export. O export, ele manda a nossa variável para o nosso inspetor. Então nós podemos adicionar a nossa espécie aqui e criar outras instâncias baseadas nisso. Então agora nós podemos adicionar todos os valores já direto pelo export, que é a forma correta de você fazer isso no Godot, por sinal. E aqui nós podemos agora, para criar uma nova instância, nós podemos apenas copiar e colar como irmão. Sei lá, esse animal 1 aqui nós vamos colocar o nome de Roberto. Agora no animal 2, vamos colocar aqui, vai ser um cachorro, nome Rodrigo. E aqui voltando no main GD, você pode em teoria só adicionar aqui usando onReady e só puxar aqui. Em teoria isso aqui já funciona, mas existe um método melhor, já que a gente decidiu nomear nossa classe. E a gente pode simplesmente usar o mesmo método que a gente usou da última vez, o export. Se você olhar aqui na main, agora nós temos um localzinho só para atribuir objetos da classe bicho no nosso main. Então podemos clicar em atribuir aqui, escolher um, clicar em OK. Agora se nós olharmos aqui, a gente pode acessar as informações do gato chamado Roberto. E agora se a gente decidir rodar o nosso código, ele vai printar todas as informações do nosso gato. Agora, se a gente decidir trocar isso aqui por outra coisa, vamos retornar aqui, vamos puxar aqui o animal 2, que é o Rodrigo, e a gente decidir rodar o mesmo código novamente, nós podemos ver que agora vai ser o Rodrigo, o cachorro, 10 quilos, o som que ele faz é au au. Então, né, nós acabamos aqui de fazer a nossa classe. Vamos supor que eu quero especificar alguma coisa aqui. Eu só quero pássaros aqui. Vamos aqui, né, adicionar um script. E agora, no Extend Node, antes de tudo, vamos adicionar que isso daqui é o filho da nossa classe animal. E aqui mesmo o processo. A diferença é, as variáveis que nós criamos na classe de animal, a nossa classe pássaros vai herdar todas as funções e variáveis daquela classe. Tanto que você pode ver aqui, se nós clicarmos em pássaro, aparece aqui os valores para preencher da nossa classe animal. Entretanto, vamos criar aqui só mais uma variável aqui. Agora vamos ter a variável tamanho de asa. E da mesma forma, vamos deixar isso aqui visível no nosso inspetor para adicionar os valores mais facilmente. E agora vamos criar uma função que vai ser voar. Então aqui voltamos na nossa main aqui, nós podemos simplesmente puxar a nossa classe filho e jogar no nosso main. Mas não precisamos mudar isso aqui especificamente para ser classe pássaros, porque essa classe pássaros é uma subclasse, né, uma classe filho da animal. Se você quiser especializar uma função ou um node específico apenas para uma classe, você pode só colocar o nome dessa classe filho e ela vai funcionar normalmente. Então posso colocar só pássaros também e vai dar tudo certo. Mas vamos manter animal. Vamos chamar aqui o tamanho de asa. Qual uma outra função própria? Ele vai voar. E se nós vemos aqui, a nossa função deu certinho. Mas é agora classe dentro de classes. Normalmente você usa classes dentro de classes quando você quer guardar muitas informações em um lugar só. E você obviamente usa isso dentro de um próprio node. Vamos criar aqui uma classe e vamos, sei lá, classe coleira. Vamos aqui na classe coleira, vamos criar aqui uma cor que vai aceitar strings. E vamos, sei lá, endereço. E aí, basicamente, você pode agora criar uma instância dessa classe, nome aleatório aqui. Vamos chamar aqui a nossa classe que a gente criou, coleira. E vamos usar a palavra-chave new, né, no caso. Então, agora nós podemos printar essas informações, por exemplo. Já que nós estamos utilizando uma classe e a gente só quer printar tudo, vamos criar aqui uma função aqui dentro de func mostra tudo. Então nós podemos agora só chamar coleira do Roberto ponto mostra tudo. E agora se nós rodarmos essa instância em específico, você pode ver que printou a palavra azul e printou a nossa rua. Era basicamente isso que eu queria mostrar. E é isso. Até mais.